Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história. Hoje nós vamos iniciar uma série de videoaulas sobre história de Roraima. Vamos navegar um pouquinho pelas águas do nosso belo Rio Branco, tá bom? Espero que vocês gostem dessa série, mas de antemão, deixa o like, se inscreve no nosso canal, Carlos Cavalcante, você vai estar contribuindo demais para o nosso trabalho, beleza? Vamos iniciar com o processo de colonização no entorno do Vale do Rio Branco. Mas antes disso, vamos voltar para a chegada dos europeus à América. Em 1492, os espanhóis chegam à América. Em 1494, ocorre o Tratado de Tordesilhas, a divisão da América entre os reinos cristãos, né? Portugal e Espanha. Em 1500, Portugal chega ao litoral brasileiro, né? Ocupa o litoral brasileiro. E a partir daí, uma série de incursões começam a ocorrer por parte da Espanha no Planalto das Guianas, tentando chegar à lendária Manoa do Eldorado, né? A imaginária Manoa do Eldorado, que seria uma região tão rica, mas tão rica, que nem o Império Inca, quando Pizarro tomou para o reino espanhol, chegou a ter tanto ouro, tanta riqueza quanto a Manoa do Eldorado, que já era um imaginário que vinha de milhares de anos atrás. Não é isso? A Espanha, ela tenta passar a ideia de que existe um Eldorado no Lago Parima, que pertencia à Guiana espanhola. E numa tradução incorreta do português para o espanhol, né? Esse Lago Parima chegou para o reino português como Rio Parimé, que seria um afluente do Uraricuera. Perdão. O Rio Parimé, só a nível de curiosidade, o rio Uraricuera, em língua indígena, significa Curariqueirá, que é veneno velho. Bom, essas expedições aos poucos elas foram se organizando para explorar essas águas das terras até então não tão faladas na Europa. Existia essa ideia que o Eldorado poderia estar aqui. Então diversas expedições começam a ocorrer no entorno desses rios, principalmente por parte dos espanhóis. Em 41, Francisco de Orellana sai de Cusco, no Peru, cruza a região dos Andes e desce até o rio Solimões, mas chega ao Rio Negro e não encontra absolutamente nada. Pouquinho depois, Pedro de Ursúa Guzmán sai do Peru também, à procura do Eldorado e das Amazonas. Aí já entra um outro capítulo, uma outra discussão, né, que existia uma região por aqui que as mulheres guerreiras elas tomavam conta dessa região, que seria as Amazonas, né? Ele não conclui essa viagem porque ele foi morto, vítima de um motim que ocorreu entre os seus comandados. Lope de Aguirre, em 1562, ele também faz uma outra expedição. Ele sobe os rios Amazonas e o Rio Negro, alcança o Quixiquiara e penetra no Orinoco e sai no Caribe à procura do Eldorado, retorna sem notícias boas. Pedro da Silva atingiu o Orinoco, mas também não encontrou o tão sonhado Eldorado. Em 1584, Walter Raleigh ele faz uma outra expedição e chega a relatar uma possível ideia de onde estaria o Eldorado para os europeus. Isso, logicamente, cria um certo frisson. Falar um pouquinho dessa chegada dos europeus ao próprio Rio Branco, né? Especificar agora. Bom, entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha uniram-se, fazem parte da União Ibérica. Portugal havia perdido seu rei, né, e o parente mais próximo do rei de Portugal seria o rei da Espanha, então ocorre a união. A partir desse momento, você tem ações em parceria, Espanha e Portugal, dentro
do Vale do Rio Branco. Em 1637, Pedro Teixeira, ele faz a famosa viagem pelo rio Amazonas, chega ao Rio Negro e possivelmente avista um rio de águas mais claras, no qual seria o Rio Branco. Então Pedro Teixeira pode ser o primeiro a ter visto esse Rio Branco. O Tratado de Madrid, que é escrito em 1750, ele legitima aquilo que todo mundo já sabia, que essa região aqui pertencia de fato a Portugal. Por quê? Segundo o Tratado de Tordesilhas, essa região, como a colonização ocorreu, seria do governo espanhol. Então foi feito um acordo e essa região foi regulamentada a partir do Tratado de Madrid. Mas para vocês terem uma ideia, que antes mesmo do Tratado de Madrid, Portugal já estava preocupado em defender. Tanto é que Portugal já havia construído alguns fortes interessantes. O Forte do Presépio, em Belém, em 1616, e a Fortaleza de São José do Rio Negro, em 1669. Só muito depois vem a construção do Forte de São Joaquim, em 1775. Essas edificações elas mostravam claramente o objetivo do reino português, que era impedir essas invasões que já estavam ocorrendo há um certo tempo, por ingleses, franceses e até mesmo holandeses. A partir do século XVIII, novas investidas são feitas próximos à região. Em 1701, Francisco Ferreira já vem não só com o objetivo de descobrir a Manoel do Eldorado, mas agora também com o objetivo de capturar índios, porque os índios podem ser vendidos ou em São José do Rio Negro, ou até mesmo em Belém, por um preço bom, por um preço que cobre os gastos dessa viagem. Diogo Rodrigues Pereira, entre 1718 e 1719 também, né? Um pouquinho depois, Manuel Aires, ele parte para o Rio Branco, chega ao Tacutu, encontra até um frei carmelita, convivendo com os índios, e interessante é que ele relata que esse frei carmelita ele está negociando índios com os holandeses, ou seja, ele está negociando índios com os inimigos da coroa portuguesa. Em 1736, Cristóvão Aires Botelho, ele é o responsável pelo descimento de uma grande quantidade de índios para Belém, né? Já mostrando aí que escravizar os índios era interessante, partindo para um segundo plano. Em 1740, Lourenço Belfort ele captura 1000 índios de Aricuna, Wapixana, Xiriana, Macuxi, Mayongong, e também leva esses índios para Belém. Em 1741, Nicolau Rossmann ele procura o Lago Parima e a possível Manoa, o possível Eldorado, mas sem sucesso. E surgiram outras expedições também, que eu vou citar aqui para vocês. José Miguel Aires, José Agostinho Diniz, Joaquim Tinoco Valente, Isidoro Rondon, entre tantos outros. A partir daí, pessoal, você tem um objetivo de ocupar a região. Já não existe mais a ideia de descobrir a Manoa do Eldorado. Agora o objetivo é colonizar mesmo. Então, logo depois, Filipe Sturme chega à região para construir o Forte de São Joaquim. Ele faz uma expedição à região inicialmente, descobre que existem espanhóis com presença marcante na área. Inclusive esses espanhóis já haviam até implantado 3 núcleos habitacionais, 3 núcleos pertencentes à coroa espanhola: Santa Rosa, São João Batista de Caiacaia e Santa Bárbara, entre 1771 e 1773. E quando o Filipe Sturme chega à região, ele expulsa os espanhóis e começa o processo para a construção do forte, que vai de 1775 a 1778. Logo em seguida, o material
da construção desse forte, ele era trazido em canoas, né? E os operários oriundos da capital de São José do Rio Negro, nesse tempo, que era Barcelos, né? E aqui ele trabalhava com mão de obra indígena também, além desses operários que vieram de Barcelos, tá bom? Em 1778 o forte foi inaugurado, o próprio Felipe Sturm também foi o primeiro comandante do forte. Eram 30 soldados que faziam a proteção do Forte São Joaquim. E aos poucos eles perceberam que era interessante implantar núcleos populacionais, aldeias, no entorno do forte, para, se caso uma possível invasão pelos rios Tacutu, Urariquera, ou até mesmo subindo o Rio Branco, esses aldeamentos, esses núcleos populacionais pudessem ajudar na defesa da região. Então aí surgiu Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio, que eram no rio Urariquera, São Felipe no rio Tacutu, Nossa Senhora do Carmo, Santa Bárbara e Santa Isabel, também no entorno do Rio Branco. Esses núcleos habitacionais eram formados por 1.019 índios das etnias paraviana, Wapixana, Sapará, Truari, Tapicari, Uiamurá, Amaripá e Pauxiana. Aos poucos os índios, por insatisfação da forma de trabalhar, por choque cultural, que nós vamos falar disso numa outra aula, aula 3, aula 4 também, eles foram abandonando esses núcleos habitacionais até que em 1790 ocorreu uma grande revolta, né? E aí de fato os núcleos habitacionais eles são abandonados definitivamente. E os trabalhos do Forte de São Joaquim ele encerra de fato em 1900. Ok? Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Valeu!